Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Jäger e estou aqui no Juiz em Foque para trabalhar com vocês processo civil. Vamos lá para a nossa aula? Iniciando então pelos nossos procedimentos. Antes, você sabe, o advogado ele deve fazer o quê? Seu contrato de honorários, porque senão depois não recebe. Logo depois a gente começa trabalhando com a procuração. Procuração está no artigo 38 do Código de Processo Civil. O que eu tenho que ter nesta procuração? Primeiro, a procuração, via de regra, ela pega todos os elementos gerais para que o advogado exerça a sua profissão. Iniciando, então, pela dinâmica do foro em geral, podendo fazer cargas, audiências, peticionar e etc. Mas, neste artigo 38, a gente tem os chamados poderes especiais. Esses poderes especiais, eles trazem o quê? Que o advogado ainda ele pode transigir, acordar, discordar, receber, dar quitação, inclusive receber citação. É importante que quando eu tenha uma procuração com poderes especiais, que eu tenha dentro desta minha procuração esses poderes especiais. Porque se eu não colocar, eu não os terei direito. Então, eu inicio o meu processo com a procuração, quando eu tenho a outorga dos poderes do cliente para o advogado. O profissional, então, devidamente habilitado. Feita esta procuração, eu já posso iniciar o meu processo. E aqui a gente vai trabalhar primeiro o procedimento comum ordinário. E esse procedimento comum ordinário, ele inicia com a petição inicial, que está lá no artigo 282 do Código de Processo Civil. O que me diz o artigo 282? Ele tem diversos elementos que são fundamentais, então, para a gente iniciar, e fundamentais e indispensáveis para esse procedimento. Inclusive, é o procedimento mais moroso do Poder Judiciário. Por quê? Primeiro, o que me traz o 282? Que eu tenho que ter competência, qualificação das partes, os fatos, os fundamentos, o pedido, a citação e o valor da causa. Estes, então, são os requisitos indispensáveis para o nosso procedimento comum ordinário dentro da petição inicial. Primeiro deles e fundamental, e este tanto é importante para a primeira como para a segunda fase da OAB, é a competência, que eu divido em duas, entre competência relativa e a competência absoluta. Primeiro, o que significa esta competência? Competência é o direcionamento que eu vou ter dentro do meu processo, que ele se divide em duas formas. A competência relativa, que envolve valor e território, e a competência absoluta, que envolve, então, matéria e hierarquia. Agora a gente vai por partes. Competência relativa, então, se envolve valores e territórios. O valor é o valor da causa. Com relação ao território, é relacionado à comarca na qual eu vou estar ajuizando o meu processo. Por exemplo, eu posso ter uma comarca do interior ou na capital, eu posso ter em outros estados, enfim. É o local onde eu vou colocar o meu processo fisicamente. E o que significa isso, gente?
significa que dentro desta competência relativa